Olá! Nessa videoaula e no caderno de estudo, vou apresentar conteúdos para que você possa utilizar na sua vida profissional. Esta disciplina faz uma introdução à contabilidade geral. Você perceberá como está estruturada a contabilidade, quem se utiliza de suas informações. Também verá que a escrituração contábil tem início a partir dos documentos hábeis que comprovam a ocorrência dos fatos na empresa. A partir do registro dos fatos, o processo contábil é concluído nas demonstrações contábeis, entre as quais se encontra o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, dentre outras. De posse dessas demonstrações, vamos analisar as informações obtidas para a tomada de várias decisões, que é efetuada através da análise das demonstrações contábeis. Também veremos uma pequena introdução à contabilidade de custos. Para uma melhor compreensão, o nosso caderno está dividido em 5 capítulos. O primeiro capítulo aborda a estrutura conceitual da contabilidade. O segundo capítulo explica a composição e a situação do patrimônio líquido. O terceiro capítulo trata das demonstrações contábeis e como elas estão estruturadas. O quarto capítulo aborda a análise das demonstrações contábeis. O quinto capítulo evidencia uma pequena introdução à contabilidade de custos. Veremos agora como está estruturado o nosso estudo. Vou comentar alguns itens relevantes do material. Neste capítulo, temos como objetivo conhecer os conceitos e objetivos da contabilidade, seus usuários, os princípios que regem a contabilidade, os regimes contábeis e o plano de contas. A contabilidade é um dos conhecimentos mais antigos e não surgiu em função de qualquer tipo de legislação fiscal ou societária, nem embasada em princípios filosóficos ou em regras estipuladas por terceiros, mas pela necessidade prática do próprio gestor do patrimônio, normalmente seu proprietário. Preocupado em elaborar um instrumento que lhe permitisse, entre outros benefícios, conhecer, controlar, medir resultados, obter informações sobre produtos mais rentáveis, fixar preços e analisar a evolução do seu patrimônio. Esse gestor passou a instrumentos de escrituração que atendesse a tais necessidades. Com a formação de grandes empresas, a contabilidade passou a interessar a grupos cada vez maiores de indivíduos, acionistas, financiadores, banqueiros, fornecedores, órgãos públicos, empregados, além da sociedade em geral, pois a vitalidade das empresas tornou-se assunto de relevante interesse social. Assim, pode-se dizer que a contabilidade surgiu ou foi criada em função da sua característica utilitária, de sua capacidade de responder a dúvidas e de atender às necessidades de seus usuários. Conjunto este de características que não só foi eficiente para o surgimento da contabilidade, como também para a sua própria evolução. Observe na tela um conceito de contabilidade. A contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Com o passar do tempo, o governo começa a utilizar-se dela para arrecadar impostos e a torna obrigatória para a maioria das empresas.
Perceba, uma empresa sem uma boa contabilidade é como um barco à deriva, ao sabor dos ventos. A contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio, objetivando representá-lo graficamente, para evidenciar suas variações. Portanto, o objeto da contabilidade é o estudo do patrimônio, e o objetivo é a geração de informações para os diversos usuários. As principais funções da contabilidade são: registrar todos os fatos que ocorrem e podem ser representados em valor monetário. Organizar um sistema de controle adequado à empresa. Demonstrar, com base nos registros realizados, expor periodicamente por meio de demonstrativos a situação econômica, patrimonial e financeira da empresa. Analisar. Os demonstrativos podem ser analisados com a finalidade de apuração dos resultados obtidos pela empresa. Acompanhar a execução dos planos econômicos da empresa, prevendo os pagamentos a serem realizados, as quantias a serem recebidas de terceiros e alertando para eventuais problemas. Essas funções visam dar informações aos vários usuários da contabilidade. Os usuários são as pessoas que se utilizam da contabilidade, que se interessam pela situação da empresa e buscam nos instrumentos contábeis as suas respostas. Podem ser divididos em usuários internos e usuários externos. Veja a figura na tela. A empresa que está no centro é o usuário interno. E os fornecedores, bancos, sindicatos, órgãos de classe, investidores, funcionários, concorrentes, governos e outros são os usuários externos. Para que a contabilidade siga uma regra, ela tem seus regimes contábeis, e estes são: de caixa, a contabilização das contas de resultado é feita na efetivação do pagamento ou do recebimento. De competência, a contabilização das contas de resultado é feita na ocorrência do fato. Lembre-se, a contabilidade segue o regime da competência. Essa é a estrutura conceitual da contabilidade. Para que ela seja efetuada dentro desta estrutura, precisamos de um guia para seguir, e esse guia é o plano de contas, que deve ser estruturado de acordo com as necessidades de cada empresa. Mas o que são contas? Conta é o título que qualifica um componente do patrimônio, aspecto qualitativo, ou uma variação patrimonial. Sua função é acumular de forma ordenada os débitos e créditos da mesma natureza, de maneira que seu saldo represente, no momento considerado, a situação do elemento patrimonial ou da variação patrimonial a que se refere. Primeiro, contas patrimoniais, ativo e passivo. Segundo, contas de resultado, despesas e receitas. Para entender melhor a questão da estrutura da contabilidade, o capítulo 1 do caderno traz textos e as atividades relacionadas ao assunto. Neste capítulo, temos como objetivo compreender a situação patrimonial das entidades e a composição do patrimônio, diferenciar origens e aplicações de recursos. Vamos pensar juntos. O tema desse capítulo é o patrimônio. Patrimônio é o conjunto de riquezas de propriedade de alguém ou de uma empresa. Observe o quadro que aparece na tela. O patrimônio de uma empresa deve estar expresso qualitativa e quantificativamente. Mas, como se dá esse processo? Veja, aspectos qualitativos são os nomes, os títulos dados
aos elementos patrimoniais. Já os aspectos quantitativos consistem em atribuir o valor monetário a cada elemento do patrimônio. Com essas informações, é possível fazer uma ideia do tamanho do patrimônio da minha empresa, pois ficou esclarecido o que e quanto a empresa tem em bens, direitos e obrigações. O próximo passo é a sua representação gráfica. Perceba como fica a representação gráfica. Patrimônio. O ativo são os bens e direitos. O passivo são as obrigações com terceiros e o patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Sabemos que a soma dos valores que fazem parte do grupo ativo deve ser igual à soma dos valores que compõem o grupo do passivo. Porém, é claro que uma empresa pode ter mais bens e direitos do que obrigações, assim como também pode apresentar mais obrigações do que a soma de todos os seus bens e direitos. Então, aparece o patrimônio líquido, que nada mais é do que a diferença entre o ativo e passivo. Portanto, chegamos a uma conclusão óbvia. De acordo com os valores dos bens e direitos e das obrigações da empresa, o patrimônio líquido pode ser positivo, negativo ou nulo. Veja como é esta situação. Situação líquida positiva é onde o ativo é maior que as obrigações com terceiro. Uma situação líquida negativa é onde o ativo é menor que as obrigações com terceiros. E uma situação líquida nula, o ativo é igual às obrigações com terceiros. Após o conhecimento da composição do patrimônio, podemos deduzir que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. E com essa dedução, temos a equação fundamental do patrimônio. O ativo é aonde os recursos foram aplicados proveniente dos recursos que estão no passivo, que são as origens. O passivo é igual a origens, pode ser de terceiros ou próprio. O ativo é igual às aplicações, onde os recursos provenientes do passivo foram aplicados ou gastos. Como você já sabe, para que os usuários da informação contábil possam conhecer a cada empresa, os mesmos utilizam as demonstrações contábeis, que representam o principal meio informativo da situação patrimonial e dos resultados obtidos. Isso é o que veremos no capítulo 3. Este capítulo tem como objetivo conhecer as demonstrações contábeis exigidas pela legislação brasileira. As demonstrações contábeis são efetuadas com o objetivo de demonstrar em determinado momento a situação de uma empresa. Conforme a Lei 6.404/76 e posterior alteração pela Lei 11.638/07, as demonstrações contábeis são: balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado. Neste capítulo, vamos conceituar essas demonstrações, pois no caderno de estudos você verá toda a composição e estrutura de cada uma.
Vamos lá. Balanço patrimonial. O balanço patrimonial é uma demonstração estática, quer dizer, parada, pois apresenta a situação da empresa em um dado momento. Portanto, o balanço patrimonial é a demonstração utilizada para refletir a posição financeira e patrimonial da empresa em um determinado momento. Demonstração de resultado. A demonstração de resultado tem por objetivo informar se durante um determinado período a entidade obteve lucro ou prejuízo. Essa demonstração também é conhecida como DRE. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, inclusive a formação e utilização das reservas não derivadas do lucro. As contas que formam o patrimônio líquido podem sofrer variações por inúmeros motivos. Demonstração do fluxo do caixa. Apresenta a movimentação dos recursos financeiros da entidade. Essa demonstração apresenta os valores que a entidade recebeu e os valores que a entidade pagou durante um determinado período de tempo. Demonstração do valor adicionado. Tem a função de divulgar e identificar o valor da riqueza gerada pela empresa e como essa riqueza foi distribuída entre os diversos setores que contribuíram, direta ou indiretamente, para a sua geração. Essas são as demonstrações contábeis e suas formas de elaboração. No próximo capítulo, vamos obter alguns conhecimentos de como efetuar uma análise dessas demonstrações. Este capítulo tem como objetivo explicar uma introdução ao estudo da análise das demonstrações contábeis e analisar a situação econômica e financeira. Neste capítulo, serão abordados apenas alguns indicadores básicos, de forma a dar uma visão superficial da análise da empresa, porém tratando da situação financeira, que são os índices de liquidez, a situação econômica, que são os índices de rentabilidade, e de estrutura de capital, que são os índices de endividamento. Marion afirma que só tem condição de conhecer a situação econômica financeira de uma empresa por meio de 3 pontos fundamentais de análise, que é chamado por ele de o tripé da análise. No caderno de estudos, você terá toda a explanação dos procedimentos que devem ser adotados e, após o estudo, você poderá concluir que as técnicas de análise das demonstrações contábeis são importantes para o conhecimento econômico-financeiro de outras empresas, notadamente concorrentes e fornecedores. O mais importante do instrumento de análise de balanço, porém, é a sua utilização internamente pela empresa. A grande utilidade dessa ferramenta é o acompanhamento mensal dos indicadores escolhidos, pois você perceberá que, através desse acompanhamento, teremos seguramente uma visão real das operações e do patrimônio empresarial e poderemos tomar medidas corretivas do rumo dos negócios, se as conclusões do acompanhamento analítico dos indicadores assim o exigir. Podemos dizer então que a análise das demonstrações contábeis constitui-se num processo de meditação sobre os demonstrativos contábeis, objetivando uma avaliação da situação da empresa em seus aspectos operacionais, econômicos, patrimoniais e financeiros. Nosso próximo capítulo aborda uma introdução à contabilidade de custos. Para estudar essa contabilidade, é necessário conhecer alguns conceitos básicos em contabilidade. É por isso que se estuda inicialmente a contabilidade básica ou geral,
para depois a contabilidade de custos. Nosso objetivo nesse capítulo é compreender a classificação de custos e o sistema de custeio, diferenciar as terminologias e os tipos de custos na sua aplicação, comparar qual o melhor sistema de custeio. No caderno de estudos, você verá que a contabilidade de custo fornece-nos informações importantes para o controle e a decisão de preços, mas é fundamental que as terminologias utilizadas sejam as mesmas para todos, para que não haja interpretação errada de um determinado termo. Terminologias: gasto, custo ou despesa. As três palavras são bastante utilizadas quando se fala em custos. No entanto, você sabe realmente a diferença entre essas três palavras? Que podem até assustar. Gastos. Os gastos são considerados como dispêndio financeiro para adquirir qualquer tipo de produto ou serviço, sem pensar em qualquer tipo de retorno financeiro. Os gastos podem ser uma despesa ou um investimento. Custo é o valor dos bens e serviços consumidos na produção de bens e/ou serviços. Despesas é o valor dos bens e serviços não relacionados diretamente com a produção de outros bens e serviços, consumidos num determinado período. Ou seja, o consumo de bens e serviços que não fazem parte ou estão ligados ao processo produtivo da empresa. Também você compreenderá que temos vários sistemas de custeio. Porém, cada empresa, de acordo com a sua atividade, deve adotar um tipo de custeio. Você identificará que a diferença entre as modalidades de custeio relaciona-se com o grau de variabilidade dos gastos apropriados aos produtos ou serviços produzidos pela empresa. Há várias modalidades de custo. Em nosso caderno abordaremos 3 modalidades de custeio: a modalidade de custeio por absorção, a modalidade de custeio variável ou direto e a modalidade de custeio ABC. Ao final do estudo da contabilidade de custos, espero que você tenha percebido que é nela que se encontram informações importantes para o controle e a decisão de preço, pois sabemos que toda empresa visa lucro. Uma empresa que não tem um sistema de custo bem definido corre o risco de não alcançar o seu objetivo maior, que é o lucro.